nós estamos aqui é para avançar, a gente consegue perceber aqui a nossa árvore, né? A nossa, que a gente mudou agora, ela não é a árvore das objeções, ela só é a árvore das objeções no primeiro slide, lá no começo de folhas secas. Agora a gente consegue ver aqui na função controlar essa mesma reação em cadeia. Quando eu melhoro aqui, eu vou melhorando automaticamente, ó. E quando a gente começa a trabalhar e avaliar o uso dos recursos, o uso dos espaços, avaliar o crescimento espiritual da criança, avaliar a efetividade, a gente vê que os frutos começam a aparecer. E aí a gente chega no quarto passo. Esse quarto passo, deixa eu explicar para você a importância que ele tem. Aqui no quarto passo da função controlar, o ponto de destaque são as ações corretivas que você precisa observar aí dentro do Ministério Infantil. Nene, eu vou observar essas ações corretivas e eu vou corrigir o quê? Os desvios. Os desvios, tanto os positivos quanto os desvios negativos. E depois que você identifica os desvios e avalia esses desvios, o que é que acontece? Você vai criar estratégias de correção. Lembra ali do meu exemplo do leite derramado, do desvio? Por que não deu certo eu colocar a xícara? Parecia tão óbvio que se eu colocasse a xícara ali, eu ia poder usufruir do meu leitinho, né, quentinho ali. E não foi isso que aconteceu. Uma atividade tão simples, tão prática como colocar uma xícara em cima da mesa, eu não obtive sucesso, porque surpreendentemente tinha uma caneta ali debaixo da toalha que causou uma instabilidade na minha xícara e derramou o leite. E quando acontece esse desvio foi um desvio positivo ou foi um desvio negativo? Ele foi um desvio negativo porque ele causou uma situação ruim. Ele causou uma situação ruim, que foi derramar o meu leite. E derramar o meu leite pode até ter causado algum efeito colateral de me queimar, de cair na minha roupa e me queimar, né? Dentro do Ministério Infantil, o que poderia causar um desvio positivo? Porque existem também os desvios positivos, os negativos, mas também existem os desvios positivos. E você tem que, aqui ó, no desvio negativo, você tem que identificar o desvio e criar uma estratégia de correção, não é? Mas agora, aqui no desvio positivo, olha que beleza! As ações de reforço dos desvios positivos, que é o quinto passo, identifica o desvio e cria estratégias para reforçar esse desvio. Nena, existe desvios que são positivos dentro do meu planejamento? Os desvios positivos existem sim, que são aquelas situações boas que são geradas de problemas. Opa! Como assim, né? Numa situação boa que é gerada de um problema. Você faz uma programação para receber 50 crianças. Então você tem lanche para 50, você tem lembrancinha para 50, você tem espaço para 50, você tem equipe, colaboradores ali, monitores para 50, só que no dia chega 80. É um problema? É, mas é um problema ruim?
Não, é um problema bom para nós que somos evangelistas de criança, e tudo que a gente quer é acolher, é aquela, né, deixar e vir a mim os pequeninos. Quando você tem 30 crianças a mais do que você planejou, é um problemão, mas é um problema bom. E aí você vai precisar identificar o que deu errado, que deu tão certo. Ai, você está entendendo o que eu quero falar? O que foi nesse processo aí de divulgação, no processo aí do marketing que vocês fizeram para acolher essas crianças? Onde foi que vocês erraram para mais que as crianças vieram assim numa quantidade maior? Então, é identificar isso e reforçar, né? Isso é muito bacana. Então, aqui no passo 5, eu vou reforçar, né? Fazer o controle das ações de reforço do desvio positivo também. Só que, diferentemente do desvio negativo, aqui ao invés de corrigir, eu vou reforçar. Ah, será que é porque antes a gente... será que é porque a gente fez uma campanha no Facebook ou no Instagram, sei lá, nas redes sociais? Será que é porque a gente intensificou essa campanha aí de divulgação aqui no bairro, que a gente passou o carro de som? Será que foi isso que aconteceu? O que foi que gerou tudo isso? Nena, e como é que eu posso listar uma estratégia de controle desse desvio? Como é que eu posso identificar o desvio e criar estratégia? O desvio é fácil, era 50, vieram 80, nossa, 30 crianças a mais. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente sabe por que veio? Uai, pergunta para elas, você entrevista elas, no finalzinho você fala assim: como é que você ficou sabendo? Quem é que te chamou? É tipo assim, quem te convidou, sabe? Você foi convidado? Quem te convidou? Quem te convidou? Foi fulano. Ou não, a minha mãe que me mandou, que ela viu no Facebook. Ah, minha mãe viu no Instagram. Então então essa ferramenta que está ajudando a gente a recrutar as crianças. Então vamos intensificar isso daqui. A gente já viu que foi uma ferramenta, uma estratégia que a gente usou aqui, algo que né, foi demais. A gente não achou que a abrangência da divulgação ia ser tão grande. Então vamos reforçar, vamos intensificar, vamos começar a usar mais essas ferramentas aí no processo de divulgação do nosso evento. Então tá aí, ó, né, um exemplo diferente do leite derramado, que foi um desvio negativo, né? Então, dando um passo a mais, vamos avançar e vamos falar sobre o nosso... aquele era o 5º passo, Então, vamos falar sobre o nosso 6º passo, que é o feedback, tá bom? O feedback. Nina, o que é o feedback? O feedback é quando a gente pega tudo que a gente identificou de desvio, tudo que a gente identificou que precisa ser alterado ou intensificado, corrigido é a palavra, né, que a gente usou. Você pega todos os desvios daquele fruto. O planejamento não gera fruto, o dirigir, a função dirigir não é colocar em prática, daí não nasce o fruto. A função controlar é pegar esse fruto e ver qual foi o fruto bom, robusto, saudável, e você separa esse fruto bom. Isso aí vingou, isso aí a gente alcançou o resultado pretendido. Aí a gente pega os desvios positivos e os negativos e vai montar estratégias sobre isso aí. Também sobre o controle sobre a tarefa em si de cada pessoa. A gente chama de feedback, de resposta. E é bom que essa resposta ela seja uma resposta bem imediata. Nena,
e para que serve o feedback? O feedback, em suma, ele vai servir para isso aqui, ó, retroalimentar o planejamento. Como assim, Nena? Você vai voltar, você vai retroagir? Sim, você vai voltar lá no planejamento e vai realimentá-lo. Ou seja, sabe aquela ação que deu errado? Você vai corrigir, porque agora você sabe o que deu errado e você sabe o que aconteceu, em que ponto que o leite derramou. Então você vai corrigir aquilo ali, mesmo chorando porque o leite derramou, você vai corrigir aquele desvio negativo e vai também usar de estratégias para intensificar, para reforçar aquilo que gerou problema, mas que gerou um problema positivo, que a gente chama de desvio positivo. Então é essa hora aqui, ó, que chega no feedback. E esse feedback ele não pode ser demorado, porque as coisas vão acontecer de novo. Você vai buscar outra xícara de leite. Quando você busca outra xícara de leite e senta no mesmo lugar, você está muito, como é que eu falo? Propício a colocar a xícara no mesmo lugar de novo. Então, vamos corrigir para não cair no mesmo erro.